Olá, meu nome é Isadora e hoje eu vim falar sobre movimentos sociais. Um assunto que cai bastante no Enem, principalmente com interpretação de texto, para você entender mais ou menos o que aquele movimento social ele está querendo. Mas antes da gente falar um pouco sobre os movimentos sociais, eu vou falar um pouco das explicações e detalhes do que é um movimento social e como ele pode ser classificado. O movimento social ele pode ser considerado uma coisa atemporal. Por quê? O que é um movimento social? O movimento social é um grupo de indivíduos que lutam ou demandam por alguma causa ou objetivo. Isso a gente pode ver quase todos os dias da nossa vida. É muito difícil a gente desassociar movimentos sociais de manifestação, mas não é só manifestações que são movimentos sociais. Várias coisas que juntam um grupo de indivíduos querendo algo, querendo mudar algo, querendo demandar algo, é um movimento social. Para ser classificado um movimento social, você precisa de três coisas. Um projeto. Como é que esse grupo ele vai atrás dos objetivos? Como é que esse grupo vai fazer para mudar a sociedade? Esse é um projeto. 2, uma ideologia. O que esse grupo ele tem por trás? O que ele está lutando por? E 3, uma organização, que ela pode ser coletiva ou hierárquica. A organização coletiva, ela pode ocorrer, por exemplo, quando um grupo de pessoas um grupo de pessoas decidem se reunir para lutar sobre algo. Agora, uma hierárquica pode ser classificada, por exemplo, como aquelas manifestações, aqueles grupos que lideram as manifestações. Por exemplo, um grupo de Facebook que junta umas pessoas para ir lá. Esses grupos, eles já existem, eles já estão com um chefe, com um líder, e que eles convocam o povo para ir atrás dos objetivos. Eles já têm uma hierarquia. Existem dois tipos de movimentos sociais, o conjuntural e o estrutural. Esse conjuntural ele pode ser classificado como um movimento que ele se organiza através de um objetivo instantâneo. Por exemplo, o impeachment, um movimento, uma manifestação que vai atrás do impeachment. Ele quer a mudança instantânea, ele quer a mudança para agora. Já o estrutural é uma manifestação ou um movimento social que ele busca algo que mude a estrutura da sociedade. Então, algo por um longo prazo, como por exemplo, os movimentos antirracistas, feministas, que eles querem mudar a estrutura da sociedade. Além de conjuntural e estrutural, os movimentos sociais eles podem ser de transformação ou de conservação. O de transformação é que eles querem mudar algum aspecto social, eles querem transformar um aspecto social. Por exemplo, as manifestações que ocorreram para diminuir o preço da passagem de ônibus. Já o conservatório é algo que quer conservar um aspecto social e não transformar. Bom, tendo essa classificação dos movimentos sociais, a gente pode citar agora alguns movimentos sociais, desde os mais antigos até os mais recentes. Bom, dois movimentos sociais que foram muito importantes foi o ludismo e o cartismo. Eles ocorreram na época da Revolução Industrial e eles tinham como objetivo melhores condições de trabalho. A partir desses movimentos, criaram os primeiros sindicatos. Então, isso já mudou bastante a percepção da sociedade, bastante essa força que o povo tem sobre o poder, sobre as decisões políticas. Outro movimento social bastante importante foi o movimento social de Canudos, que ocorreu em 1896 e 1897, que reuniu mais ou menos umas 20 mil pessoas. Outro movimento social importante foi o movimento operário brasileiro, que ocorreu em 1917. Foi considerada a primeira grande greve e também trouxe um pouco da ascensão do socialismo no território brasileiro. Além disso, a Semana da Arte Moderna de 1922 também pode ser considerada um movimento social, pois ela trouxe uma tentativa de identidade brasileira. Além disso, ocorreram outros vários movimentos sociais que eu vou citar aqui por cima, que foi, por exemplo, as diretas jazz, que foram em busca de uma abertura política, o movimento das caras pintadas, que foi atrás do impeachment de Collor, o MST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, que eles buscam uma reforma agrária, o MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, que eles lutam principalmente contra a especulação imobiliária. Outros movimentos que também podem ser classificados como movimentos sociais são as associações de bairros, movimentos ecológicos. Tudo isso tendo um projeto, tendo uma ideologia e tendo
uma organização pode ser classificado como um movimento social. Bom, agora eu vou fazer um exercício do Enem de 2015. Eu vou mostrar o exercício aqui, vocês pausam, deem uma lida, tentem fazer e que eu vou comentar cada alternativa. Bom, esse exercício fala um pouco da redemocratização brasileira, que é uma busca pela retomada da democracia. Bom, esses movimentos sociais ocorreram em busca do fim do regime militar, que podem ser classificados como, eu já disse, as diretas já foi um movimento de redemocratização. Então vamos lá. No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para a. Diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. Completamente errado, porque os novos partidos políticos que estavam sendo criados, eles buscavam esse fim do regime militar, eles buscavam a democracia, o direito ao voto, o direito a várias opções para você escolher a que você se identifica melhor. Então a A tá errada. B. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. A B tá totalmente certa, porque eles buscam a democracia novamente. Então, a democracia não é só pro próximo ano, pro próximo 2 anos, pro próximo mandato de 4 anos. Não, eles buscam uma democracia de longo prazo, uma democracia que dá os direitos da sociedade e do povo. Então, a B tá certa. Mas vou falar da C, da D e da E também. C. Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. A C, ela pode confundir um pouco porque ela fala um aspecto positivo, mas ela dá a entender que é só aquilo. Mas não é só aquilo que aquele movimento social ele estava querendo. Ele estava querendo, como diz aqui no texto, da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país. Então não era só a democracia, era a cultura, a sociedade, a economia, não era só a política, entendeu? Então a C tá errada. D. Ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os sindicatos. Essa D, ela pode confundir um pouco, porque ela pode classificar um movimento social, mas não é esse movimento social que está falando no texto. Então, a gente tem que lembrar um pouco da interpretação de texto também. E. Fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Essa E tá errada porque esse não era o motivo. O motivo para a luta era acabar com o regime militar, reconstruir uma nova cultura, uma nova economia. Não fragmentar a sociedade, fragmentar a política. Não é o que está falando no exercício. Então, por isso, a alternativa certa é a B. Bom, essa foi a aula sobre movimentos sociais. Eu vou deixar um mapa mental para vocês terem um resumo na mão de vocês sobre esse assunto. Espero ter explicado de uma forma clara. E é isso. Um beijo e um bom estudo.